e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez, irmão, quero pedir perdão, porque eu queria gravar um vídeo de 30 minutos, mas porém, me empolguei aqui, fazendo a leitura, e acabei deixando que passasse do que eu tinha proposto. Porém, irmão, se você não puder assistir tudo agora, você acesse, pausa, a hora que você tiver tempo, você acesse o resto. O importante é que ouça o que está sendo dito aqui. Porque muitos não gostam, irmãos, de vídeos grandes. Mas como é, irmãos, que nós podemos esclarecer 2023 anos de mentira dentro de 30 minutos? Eu creio que até dentro de 30 dias seria difícil, mas para o nosso Pai tudo é possível. Basta que nós peçamos a Ele que nos dê o teu santo e glorioso Espírito, e esse Espírito é quem vai nos guiar em toda a verdade. Porém, a verdade precisa de ter um fundamento. E o fundamento está aqui, amados irmãos. Bíblia dos Apócrifos. Claro que nós temos que compreender, porque os homens colocou a mão em tudo quanto é lugar para distorcer tudo. Porém, tem alguns destes apócrifos que eles não puderam mexer, porque não foi permitido assim para o nosso Pai, para que a verdade viesse a ser revelada. Então vamos continuar a leitura. O próximo parágrafo aqui diz sobre falsos ensinamentos à penitência. Do meio deles surgirão pessoas que renegarão a minha palavra e o perdão de seus erros, nos quais caíram, por obra de seus inimigos. Então tá aqui, irmãos, que no meio desses homens surgiriam, pessoas que renegarão a minha palavra e o perdão de seus erros, nos quais cairão por obra de seus inimigos. Então, o inimigo das nossas almas, ele nos instrui errado para que nós possamos continuar no erro, e não aceitar a única forma de salvação, que é o perdão dos pecados, enviado pelo Pai de toda a paternidade, o Pai de todas as luzes, o Pai de todos os espíritos. Enviou o seu Filho, o unigênito, que foi crucificado antes da fundação deste mundo em que nós estamos. E ele veio para nos trazer o perdão para a salvação das nossas almas, de todos quantos receberem o Espírito, enviado do Pai dos Espíritos. E agora, irmãos, esse outro Pai das almas, que é deste mundo, trazem o engano para que você não aceite a salvação, perdão de pecados, trazido pelo nosso Salvador. E ele traz diferentes maneiras de entendimento. Não, se você fizer assim e assim, você vai ser realmente salvo. Será isso verdade, irmãos? Será verdade as coisas que os espíritos deste mundo, anjo, não, eu vi o anjo. Ah, você viu o anjo, é? Cuidado, cuidado.
Tem muitos anjos por aqui. Porém, o que ele nos deixou para nos guiar e nos guardar está dentro da nossa alma, que é o Espírito de verdade que nos guiaria em toda a verdade. Continuamos então com a leitura. Pessoas que eu resgatei da escravidão, em que se encontravam, pessoas que eu resgatei da escravidão em que se encontravam, as quais dei a liberdade. Estes nada mais fizeram do que adulterar. Tá vendo, irmão? Sem compreensão, adulteramos a palavra de Deus e adulteramos a nossa alma, fazemos adulterar as pessoas que estão ouvindo. Então, quando eles adulteraram as palavras do nosso Salvador, ele levou todos ao adultério. E o que é pior, o adultério espiritual. Porque se o adultério carnal já é maléfico e faz mal às nossas almas, muito mais é o adultério espiritual. Então, de modo que, meus irmãos, nós temos que compreender que a verdade temos que procurá-la como um homem que vai para um garimpo e começa a cavar um buraco, cuidando que, baseado que, pelo que ele entende, pelo terreno, pela a formação daquele terreno que ali está e o cascai que dali sai, ele cuida de entender que tem ouro. Ele começa a cavar e cava um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos e muita terra e muito fundo aquele buraco. Mas ele está vendo sinais de que há ouro ali. Mas vamos dizer que ele desanime e pare. Ele perdeu todo o tempo dele. E vamos dizer que se ele não tivesse desanimado e parado e desse mais uma enxadãozada, ele acharia uma grande pepita de ouro e ficaria rico. Porém, ele parou. A verdade é dessa mesma maneira, irmãos. Ela está para todo mundo, clamando para que você busque. Porém, nós nos entretemos com a mentira, né? Não, e às vezes a mentira parece ser mais agradável do que a verdade. E é porque a mentira, ela nos afaga, nos faz ficar tranquilos. Porém, a verdade é dura, dói, mas ela liberta. Então, muitos vão clicar nesse vídeo e vão começar a ouvir, porém, essas palavras estão me doendo e eu não vou ficar aqui ouvindo isso. Fica à vontade para sair. Saiba, porém, que temos que pagar um preço pela verdade. Então, logo, se você não quer pagar esse preço, não tem como. Continua te afagando a sua carne com as muitas mentiras que você conhece dentro dos templos religiosos. Toda aquela bajulação, toda aquela falsidade. Falam bem quando estão na presença, quando viram as costas, surra o pau uns nos outros.
Tá vendo que esses espíritos não tem nada a ver com o espírito da verdade? São espíritos de mentiras. Ó, e às quais dei a liberdade. Estas nada mais fizeram do que adulterar o verdadeiro padrão. Em nome de um morto, em nome de um morto, isto é, do Hermas. Então, meus amados irmãos, como já foi falado num vídeo anterior, e muitos ficam em dúvida a respeito disso, que realmente há o nosso Salvador, o enviado do Pai das luzes, do Pai de todos os espíritos, que veio nos trazer um espírito de vida. E que ele foi cortado da terra juntamente com os seus frutos, os seus discípulos. E foi trazido o engano. E foi se criado, através deste engano, este que foi bem dito aqui, bem claro, mas fizeram do que o verdadeiro perdão, em nome de um morto, isto é, do Hermas. Então, irmãos, aí você vê que existia o Cristo o vivo, que veio fazer a vontade do nosso Pai. Esse é o vivo e continuou vivo. Ele não morreu no madeiro da cruz como foi ensinado. Porém, existe o Hermas, o morto. Esse Jesus morto, que o povo, dentro dos templos religiosos, perdem todo o tempo da sua vida, uns 20, outros 70, outros 80 anos dentro de um templo religioso, propagando a doutrina de um morto. Porque lá de onde saiu esse ensinamento, até o dia de hoje, ele está pregado no madeiro, numa cruz. No entanto, nós vemos por aí os seus crucifixos, né? Está lá crucificado até o dia de hoje. Porém, aquele a quem nós servimos, os que compreendem os mistérios, esse não morreu, não. Ele morreu na aparência, para os cegos, para os surdos, porque são filhos do Deus deste século. Então, se o Deus deste século é surdo e cego, logo os seus filhos são surdos e cegos. Está aí o grande mistério. Porque uns compreendem, outros não. Porque cada um tem o Deus que merece. Aí não, meu pai é surdo e cego, eu quero ser surdo e cego igual ele. Você tem todo direito. Mas o meu não. O meu não é surdo, não é cego. E ele veio e me libertou daquela cegueira que eu herdei do meu pai anterior. E me fez ver as suas obras maravilhosas, porque são a verdade. Recebi o amor da verdade em mim. Eu aconselho que você também receba o amor da verdade em ti, amado irmão, para que você saia desses templos aonde
se cultua ao Jesus morto, que não é o enviado do Pai das Luzes, o Espírito vivificante, a fonte da vida, por quem tudo foi gerado. Alguns dizem, não, ele morreu, ele veio no ventre de Maria e tal, e coisa e tal. É historinha da Igreja Católica, dos ortodoxos. Verdade? Me ensina. Eu quero saber como se mata a fonte da vida. De que maneira? Por quem tudo foi gerado. Ele veio para morrer aparentemente, na aparência. Ele não morreu. Ele veio para enganar esses Deus desses séculos. E quando eles cuidavam que estava matando a fonte da vida, ele estava matando o próprio Deus deles. Então, quando você está em um templo religioso, você está cultuando um Deus pagão e morto. Seja no judaísmo, seja no cristianismo, seja onde for que você for, esse é o paganismo que foi colocado dentro das escrituras, porque você foi advertido a respeito disso, que nós tinha que ficar atento, porque eles introduziriam heresias de perdição dentro da igreja de pedra? Não, a igreja que é o seu corpo. Por aqui se falam heresias e entra no coração da pessoa e a pessoa cuida que está servindo ao Deus vivo, que é o Pai do nosso Salvador, o qual esse título Deus não serve para ele, serve para o Deus deste século. Mas como todos conhecem esse título, às vezes eu tenho que citá-lo, porém não faço de boa vontade, porque sei das armadilhas que tem neste nome, neste título Deus. Ainda que muitos aí, não tem problema não, e tal, e coisa e tal. Pode mentir o tanto que vocês quiserem mentir aí. Eu, porém, vou ficar com a verdade, que é revelada, não nos seus estudos, não nas suas teologias, não nos seus ensinamentos, mas pelo Espírito que está dentro de todos aqueles que o receberam. Então fica bem claro, amados irmãos, que o Logos, a palavra, veio, morreu na aparência, aparentemente. Ele vai dizer isso em muitos outros vídeos à frente, ele com as próprias palavras dele. Eu estou só dando um esclarecimento. Então ele morreu aparentemente, porém ele não morreu. Ele mesmo diz isso. Morri, não morri. Sofri, não sofri. Como é que é isso, irmão? Mistério? É os mistérios. Porém, você tem que compreender esses mistérios. Agora, esse a quem vocês seguem, que veio no ventre de Maria Virgem, e é uma historinha muito mal contada, sabe? Para te levar a adorar um morto que está sobre o madeiro até o dia de hoje. E quando você está lá no seu templo pagão religioso,
Aqueles que fizeram tudo isso zomba, ri de vocês, porque estão perdendo o vosso tempo e pecando contra aquele que veio por nossas almas. Por isso, cuidado, cuidado, busca a verdade. Não acreditem em mim, não, busquem a verdade. Assim como eu tive acesso, desejei beber dessa água e estou bebendo, você pode também. E se eu puder ajudar em alguma coisa, eis-me aqui. O meu Pai enviou a mim para pregar esta verdade. Porém, esta é a verdade. E aquela outra que você já conhece é a mentira do sistema religioso para escravizar as almas, tanto no material quanto no espiritual. Você é um escravo e não vai receber paga nenhuma. Antes você terá que levar o seu dinheiro e depositar nas caixas de coleta, nos coador daqueles pastor que anda passando. Então, acorda enquanto é tempo, porque para todos quanto o acompanha com os vivos, para esse está em tempo. Mas uma vez que a sua casa vier a tombar, o seu corpo, então o seu tempo foi todo perdido. Irmão, e é difícil compreender isso? Depende do quanto você queira compreender. Depende da sua fé, de quão grande é a sua fé para receber esses ensinamentos. Mas se você quiser ficar guardando esse lixo que foi colocado dentro do seu coração, não tem como. Pois se não se coloca água limpa num copo que está cheio de água suja. Porque quando despeja a limpa, ela entorna e derrama. E derrama. Então o que você faz? Pega aquele copo, joga essa água suja fora, lava aquele copo e aí vem e coloca uma água limpa, pura, doce e ela vai te matar a sede. Porém, essa água que você bebe, eu vou fazer aqui uma parte para os irmãos compreender. É a água do mar. A água do mar, ela contém muito sal. E você está com sede. E essa água do mar é a única que você teve. Então você bebe e não mata a sua sede de maneira nenhuma. Então o que você faz? Bebe mais água. E mais sede você tem, bebe mais água. Isso mostra o porquê você tem que ir na igreja no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Começa de novo no domingo, segunda, terça, sabe? Alguns vão 3 vezes, outros já estão ficando bem relaxados, uns já estão indo só o dia da Santa Ceia do Senhor. Ei, estão muito enganados. Tudo isso foi para vos prender dentro de um templo religioso, para que você perca o seu tempo e seja condenado. E muitos pensam que está com tudo, né? Estudo seu é nada, é nada. Então, esse morto, primogênito da injustiça, para que a verdadeira luz que existe não seja vista pelos pequenos. Tá vendo? Como é que é muito claro? Esse morto aí, ele tá aí, é um primogênito da injustiça, esse que morreu na tal cruz. Porque o filho
do nosso Pai, ele não veio para morrer na cruz, ele veio para pregar na cruz a lei e os pecados dos homens. Então teve uma semelhança de morte, porém aquele que morreu não foi ele. Foi um primogênito da casa dos demônios, esse com o nome de Hermas, que foi dito aqui, né? Primogênito da injustiça, para que a verdadeira luz que existe não seja vista pelos pequenos. Então se trouxe trevas e misturou com a luz, porque este mundo é um mundo de dualidade, luz e trevas. Agora temos luz, logo mais à tarde entra a noite, então temos trevas. E dentro da sua Bíblia sagrada, que você cuida que seja sagrada, porque escreveram na capa dela sagrada, você cuida que ali tem só luz. Porém, não. Existe treva. Luz e treva. Luz e treva. E as suas vistas é tão ruim por ser cego, você não separa quando é dia de noite. Logo, você não separa dentro da Bíblia palavras que são de luz e palavras que são de trevas, que foram colocadas dentro. Então, meus irmãos, este Apocalipse de Pedro é muito esclarecedor sobre a verdade, né? Para que nós possamos compreender de fato todas as verdades e fazer separação entre luz e trevas, né? Então, isto foi feito para que os pequenos não vejam a luz, né? Então, vamos continuar lendo. Todos os que pertencem a este gênero de pessoas são os maus operários, que serão lançados nas trevas exteriores, longe dos filhos da luz, porque não só eles não entram, como não permitem que aqueles que desejam ascender a sua meta, favorecendo a própria libertação. Então, esses homens, né, que serão lançados nas trevas exteriores, são os tais que trouxeram trevas e misturou com a luz. Já que eles amam tanto as trevas, então serão lançados nela. Porém, lá não haverá a luz do sol para clarear o dia, como agora. Fica bom, né, irmãos? Você vê que quando o sol escurece aqui, a tela do celular escurece, a imagem fica até ruim. Ah, mas então lá nós não vai ter o sol? Não. E mais, não vão ter a lua. E não vão ter as estrelas. De modo que a treva é tão densa que não vão enxergar a ponta do próprio nariz. E aí não vai adiantar clamar, falar, não, a luz veio ao mundo, você amou mais as trevas do que a luz, né? E se eles fizessem isso por si só, irmãos, salvação é pessoal, cada um cuida da sua salvação. É assim que foi passado. Mas eles fizeram pior, eles colocaram trevas dentro da Bíblia que se diz sagrada para que levasse aqueles pequenos ao erro.
Conhecendo a luz, eles podiam entrar na luz, porém eles não quiseram entrar. E por causa desse demônio que carrega dentro de si, eles proporam o seguinte, falaram, nós não vai entrar e não vamos deixar os que estão vindo entrar. Esses pequenos aqui que estão vindo aqui na igreja, quer entrar, não vamos deixar eles entrar. Vamos entreter eles aqui com culto e tanta coisa, e no último dia eles vão para as trevas com nós. Beleza, não é bom? Hã? Isso é um espírito mau, maligno. Porém, o Filho do nosso Pai, do Pai das luzes, ele veio nos trazer a luz e nos mostrar o caminho para que possamos entrar lá no reino da luz, porque aqui é trevas, mundo de trevas, e será desfeito. Tudo quanto é matéria será desfeito. Os homens, os animais, a natureza, tudo se desfará. Por quê? Porque isso aqui é uma sombra da parte de cima. A hora que o sol se coloca no meio-dia, toda a sombra é eliminada. E vai acontecer. Então não adianta você ficar lutando por este mundo e pelas coisas deste mundo, sendo que tudo será desfeito. Então, meu irmão, compreenda, você precisa de conhecer a verdade para que você possa separar a verdade da mentira e que você possa discernir o que é luz e é trevas para que a sua alma possa viver. Irmãos, esse aqui já completou 32 minutos, vou encerrar agora. E logo depois nós damos também seguimento a mais uma parte, né? E aqui fala ainda, irmãos, sobre falsos ensinamentos, falsa irmandade. Certo, irmãos? Então fica para um próximo vídeo. Que a paz do nosso Salvador esteja com todos nós. Que assim seja.